Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E meus irmãos, hoje nós iremos estudar o capítulo 2 da primeira carta de São Paulo a Timóteo, onde que neste capítulo aqui, Paulo ele orienta sobre a importância da oração, da paz entre os cristãos, da humildade e também da vida ordenada dentro da comunidade. Amém? Mas antes da gente darmos início ao nosso estudo de hoje, como vocês sabem, quem está acompanhando o canal, que sempre antes de iniciar o vídeo e também antes de finalizar, eu peço carecidamente, meus irmãos, a cada um de vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder os próximos vídeos e também para deixar aquele like, que é muito importante para o canal. Cada uma dessas ações é muito importante para o canal, meus irmãos, porque além de fortalecer este canal, ajuda também ao YouTube a recomendar cada vez mais este canal aqui para mais e mais pessoas, e que mais pessoas virão, através deste canal, conhecer mais a Palavra de Deus. Por isso que já deixou o seu like, já ativou o sininho para não perder os próximos vídeos que eu postar, já se inscreveu no canal? Ótimo! Vamos agora darmos início ao nosso estudo de hoje. E vamos ver aqui, meus irmãos, nestes primeiros versículos, dos versículos do 1 até o versículo 6, onde vamos ver que Paulo vai falar sobre, em primeiro lugar, orações para todos. Vamos ver também uma vida tranquila e piedosa e também um só mediador. Dos versículos de 1 até o versículo 6. Vamos ver aí. Em primeiro lugar, peço que sejam feitos orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom. É Deus o nosso isso é bom. E Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano, Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova, dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. Meus irmãos, nestes primeiros versículos de 1 ao 6, primeiramente, os dois primeiros versículos, Paulo, ele começa lembrando que a vida cristã, ela deve ser marcada pela oração. E também, Paulo, ele pede orações por todos, inclusive autoridades. E isso mostra, meus irmãos, isso mostra que a igreja, ela não deseja guerra, a igreja não deseja divisão ou rebelião, mas sim paz. É isso que a igreja deseja, paz. Por isso que nestes primeiros versículos, meus irmãos, nos dois primeiros versículos, de 1 ao 2, aprendemos que nós cristãos somos chamados a rezar por todos, todos, sem exclusão, todos, até por aqueles com quem não concorda. Até por esses nós cristãos temos que rezar. Por isso, meu irmão e minha irmã, para nossa realidade, estes dois primeiros versículos nos ensina que nós temos que orar pelo nosso bairro, nós temos que orar
pela nossa cidade, temos que orar também pelos nossos líderes e até por quem nos causa dificuldade. Por quê? Porque a oração, ela transforma ambientes, meus irmãos. A oração é essencial. E nos próximos versículos, do 3 até o versículo 4, os dois versículos seguintes, do 3 ao 4, Paulo, ele diz que Deus, ele quer a salvação de todos, sem exclusão. Deus quer a salvação de todos nós. E a oração, nestes versículos do 3 ao 4, ela abre caminhos, ela muda corações e ela cria um ambiente onde o Evangelho pode agir. Por isso, como eu falei no versículo anterior, que a oração é essencial. E aqui, nesses versículos de 3 ao 4, nos confirma isso, que ela abre caminhos, que a oração, ela muda corações e também ela cria um ambiente onde a palavra de Deus pode agir. Por isso que nestes versículos do 3 ao 4, meus irmãos, nós aprendemos que a vontade de Deus é sempre salvar a todos e nunca condenar, mas sim salvar. Por isso que nestes versículos do 3 ao 4, para nossa realidade, este versículo nos ensina que nós temos que rezar, ou seja, orar, especialmente por quem está afastado de Deus, distante de Deus. Porque a nossa oração, meu irmão e minha irmã, a nossa oração, ela pode ser a ponte da salvação para alguém. Amém? E nos versículos do 5 ao 6, para finalizarmos, Paulo, ele afirma a verdade central da fé, nos versículos do 5 ao 6, que nosso Senhor Jesus Cristo é o único mediador. Ele, nosso mestre, não apenas nos ensinou, mas sim, ele entregou a própria vida pela humanidade inteira. Por isso que aprendemos nestes versículos do 5 ao 6 que não há salvação sem Jesus. Ele, meus irmãos e minhas irmãs, é a ponte entre Deus e nós. É nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele. E sem Ele não há salvação. Por isso que nestes versículos, para nossa realidade, o versículo do 5 ao 6, nos ensina que nós temos que colocar no centro da nossa vida Jesus, todo santo dia. Tanto nas decisões, como também nos relacionamentos. Tudo nós temos que colocar Jesus como centro da nossa vida. Amém? E agora, meus irmãos, nos versículos seguintes, dos versículos do 7 até o versículo 12, ou seja, 15, final, do versículo do 7 até o versículo 15, nós vamos aprender que Paulo, ele é ao apóstolo da verdade, no versículo 7. Vamos ver também no versículo 8 sobre o comportamento dos homens na oração. Vamos ver o comportamento das mulheres na comunidade e também vamos ver a atitude de escuta e humildade e, para finalizar, a queda e a esperança. Nestes últimos versículos do 7 até o versículo 15. Vamos ver aí. E de que Deus e eu fui escolhido como apóstolo e mestre dos não-judeus para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Eu não estou mentindo, estou dizendo a verdade. Quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que, ao orarem, eles levantem as mãos sem ódio e sem brigas. Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples. Que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados,
nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras, que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade. Não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio. Pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. E não foi Adão quem foi enganado. A mulher é que foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. Mas a mulher será salva tendo filhos, se ela, com pureza, continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. Meus irmãos, nestes últimos versículos, primeiramente no versículo 7, Paulo ele reafirma a sua missão, que quer dizer o quê? Anunciar a fé verdadeira aos povos. E Paulo ele lembra Timóteo que esse chamado vem de Deus e não dos homens. Por isso que neste versículo 7 aprendemos que cada um de nós, meus irmãos, cada um de nós temos uma missão no reino de Deus. E que para nossa realidade nós temos que descobrir onde Deus quer nos usar. Possa ser na nossa família, possa ser no nosso trabalho, possa ser num grupo de oração ou até também pela internet, onde Deus quer nos usar. Por isso, peça a Deus que lhe mostre isso, meu irmão e minha irmã, onde Ele quer lhe usar. Amém? E no versículo 8, Paulo, ele nos diz que a oração, ela precisa vir de um coração limpo, de um coração sem brigas, rancor ou confusão. A oração precisa vir de cada uma dessas palavras: coração limpo, sem brigas, rancor ou confusão. E aqui aprendemos no versículo 8 que o coração sujo, um coração impuro, ele, meus irmãos, bloqueia a oração. Por isso que antes de nós orarmos, antes de nós rezarmos, perdoemos, limpemos o nosso coração. E depois disso, apresentemo-nos diante do nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Por isso que antes de orarmos, perdoemos, nos limpemos primeiro. E meus irmãos, nestes versículos do 9 até o 10 também, aprendemos aqui que Paulo, ele não fala aqui nos versículos de 9 ao 10 de roupas específicas, não, mas de uma atitude interior. A beleza que agrada ao nosso Pai, ao nosso Deus, é a das boas obras, humildade e santidade. Por isso que aqui aprendemos que a verdadeira beleza, ela vem do nosso coração, que ama e serve ao nosso Deus. Por isso, meus irmãos, busquemos vestirmos-nos e comportarmos-nos sempre com dignidade, lembrando sempre que nós representamos nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Por isso, busquemos-nos vestirmos decentemente, dignos de uma representação digna, lembrando sempre nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E nos versículos do 11 ao 12, Paulo também, meus irmãos, ele fala aqui de um contexto cultural específico da época. Esse texto, do versículo do 11 ao 12, fala de um contexto cultural específico da época. Não era proibição absoluta. As mulheres em Éfeso estavam sendo influenciadas por falsos mestres e levando confusão
para a comunidade. Paulo, então, ele orienta ordem, silêncio e obediência para preservar a união, ou seja, a comunhão entre os irmãos. E hoje, meus irmãos, hoje, a igreja, ela reconhece e valoriza plenamente o papel das mulheres na evangelização. Por isso que aqui, nestes versículos do 11 até o 12, aprendemos que o foco aqui não é proibir, mas sim ensinar que tudo o que fizermos deve ser feito com humildade, ordem e respeito. Por isso que antes de ensinar ou corrigir alguém, meu irmão e minha irmã, procuremos estar em espírito de humildade e também de um espírito de escuta. Amém? E nos últimos versículos, para finalizarmos, meus irmãos, do 13 até o versículo 15, Paulo, ele relembra o Gênesis para mostrar que todos nós, tanto homens como mulheres, dependem da graça de Deus, ou seja, da misericórdia de Deus. A mulher, ela será salva pela maternidade. E isto significa o quê? Que pela missão de gerar vida, seja biológica ou espiritual, a mulher será salva. E é perseverança na fé e na santidade que salva. Nós perseverarmos na fé. E aqui nestes últimos versículos, meus irmãos, aprendemos que a nossa salvação, ela vem pela nossa fé vivida em amor, humildade e santidade. Amém? E antes de nós finalizarmos, esses últimos versículos nos mostram para a nossa realidade que seja você, homem ou mulher, cultive uma vida santa, firme na fé e também uma vida cheia de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E neste capítulo 2 da carta de São Paulo, da primeira carta de São Paulo ao Timóteo, nós aprendemos aqui, meus irmãos, hoje, 6 lições aprendemos neste capítulo 2. Primeira lição que aprendemos, que nós devemos orar por todos sem exclusão. Primeira lição. Segunda lição, que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o único mediador. Terceira lição, que Deus, nosso Pai, Ele quer a salvação de todos, repetindo, sem exclusão. Terceira lição. Quarta lição, que a comunidade, ela deve viver em ordem, em paz e humildade. Quarta lição. Quinta lição, que a verdadeira beleza é a santidade. E a sexta e última lição, que todos nós temos uma missão no reino de Deus. Amém? Foram essas as 6 lições que aprendemos neste capítulo 2 da carta de São Paulo a Timóteo. Amém? E meus irmãos, antes de a gente finalizar este vídeo e mais um estudo, tá? Como vocês sabem, tanto no início como no canal, como no final do vídeo, eu sempre peço carecidamente a cada um de vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem também aquele like. Porque fazendo isso, meus irmãos, cada vez mais que vocês fazem isso, de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de também deixar um like, além de ajudar o canal a crescer, vocês ajudam ao YouTube a cada vez mais a ele recomendar mais e mais este canal aqui para mais pessoas, e que mais pessoas virão por meio deste canal ouvir e conhecer a palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que é muito importante a sua inscrição no canal, a ativação do sininho e o like. Amém? E meus amigos, meus irmãos, compartilhem este vídeo com algum familiar seu, algum amigo,
que precisa ouvir hoje esta palavra de nosso Pai, de nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.